Bom, aqui é um conjunto de dicas, são mais links, né, e sugestões para que vocês possam acompanhar, né, debates que eu considero sumamente importantes para a teoria mais geral. Toda essa cena da gestão cultural, dos projetos culturais, dos projetos artísticos, depende profundamente de uma reconcepção das relações da produção com o campo público, com o Estado, que é esse grande agente fomentador e que historicamente sempre foi o macro agente de tratamento das questões de arte e cultura na sociedade brasileira, tirando, claro, todas as manifestações vivas e livres das tradições brasileiras, populares, enfim. Né? Mas aquelas que são fomentadas pelo poder público dependeram profundamente do Estado durante muito tempo. E esse debate, então, ele se enuncia e se torna um marco, porque começa a construir um campo legal, né, a partir do debate sobre o terceiro setor e as entidades paraestatais. Então, aqui são só um conjunto de links que eu gostaria que vocês prestassem atenção quando fossem avaliar a posição macro-social dos seus próprios projetos. Então, nunca esquecendo, né, que essa definição de terceiro setor está inclusa no campo do direito, que é o direito administrativo, que define três setores, né, econômicos, na verdade. Né? Então, o primeiro setor, que é o Estado e os agentes públicos, né, que trabalham com interesse público. O segundo setor, que é o mercado e os agentes econômicos da iniciativa privada, prioritariamente. E o terceiro setor, que é o chamado das entidades paraestatais, que é o meio do caminho. São as chamadas entidades sem fins lucrativos, em várias configurações, mas criadas por particulares. Né? Então, elas são colaborativas, elas realizam determinadas funções que seriam ações de Estado, né, promovidas por agentes públicos, mas que não são, né, mas não chegam a integrar a administração pública, tem uma autonomia de funcionamento e elas não obedecem às mesmas normas que o servidor público. Né? Elas não desempenham exatamente a posição, a mesma posição social que a do serviço público. Então, elas se dividem em quatro grandes grupos, né? As fundações, que são as que a gente conhece há muito mais tempo, que elas operam em relação muito mais próxima, com grande afinidade com instituições. Então, por exemplo, as universidades, se tem a fundação da universidade, né? Elas apoiam, elas podem fazer determinadas atividades que que os órgãos públicos diretos não podem fazer, né, que as autarquias não podem. Né? Depois nós vemos as SSAs, os Serviços Sociais Autônomos, né, então, que é o Sistema S, que vem sendo discutido no Brasil, com do SESI, SENAI, SESC, SENAC, SESC, SENAC. Né? As organizações sociais, as OS e as OCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público. Né? Então, aqui, dois vídeos bem curtinhos que eu sugiro para que vocês possam aprender as diferenças, né? Perceber bem delineadamente do que está se tratando. Né? E se vocês se colocam numa dessas posições, né? Especialmente aí em relação às OS e OCIPs, que são aquelas que são mais adequadas, por exemplo, para quem está no terceiro setor, mas fora de uma estrutura, por exemplo, como a do SESC, do SENAI, do SESI, ou fora de uma fundação, sem esse determinado vínculo. Esse é um observatório muito importante, que tem uma página, tem um canal no YouTube, né, tem muitos vídeos que discutem questões sobre democracia racial, questões sobre gênero, cultura, sociabilidade, e entrevistas, né, uma longa trajetória, publicações, né, entrevistas com autores de livros que discutem as temáticas do terceiro setor. Bom, importante aprofundamento. Né? Como se trata de uma área do direito, né, então eu recomendaria, né, que vocês assistissem essas aulas do professor Bruno Valverde sobre o terceiro setor, né? E mais adiante também vou indicar umas outras aulas que integram o campo, né? E são canais do Ministério da Justiça que discutem a temática do terceiro setor. Né? Aqui, né, um autor importante que escreveu alguns livros sobre a questão das ONGs, o José Alberto Tosi, discutindo a ampliação do setor, né, e agora podemos pensar um pouco as crises do terceiro setor.
nesse momento econômico e político do Estado. Aqui são alguns vídeos para vocês conhecerem um pouquinho do processo regulatório. Como eu estou sempre lembrando, né, o terceiro setor não é somente, né, um tipo de trabalho, um perfil de instituição, né? Ele, na verdade, ele está regulado por uma legislação, ele tem um marco de legislação, né, que é o chamado marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.009, que entrou em vigor em 2016. Então a gente já vai lá para um bom tempo que ela já existe e vem sendo implementada e permitindo, inclusive, a construção de uma outra proposta, que é a proposta que temos que falar mais adiante, em outro momento, das parcerias público-privadas. E aqui, só para lembrar, né, que toda a discussão sobre o terceiro setor vem acompanhada de um processo, né, que amplia, né, um debate sobre o Código de Defesa do Consumidor. Coloco isso para a gente lembrar também e sempre problematizar quando nós falamos de serviços de benfeitoria pública, né, de bem público, que atingem o público, cumprem uma função que originalmente poderia ter sido do Estado, mas que não está na mão do agente público, mas que está numa zona intermediária entre uma iniciativa privada e uma função pública, né, acabam também, algumas vezes, atingindo do outro lado, quer dizer, o outro lado da moeda, justamente esse bem como um produto de consumo. E aí, como ele entra numa outra regulamentação, que é justamente a regulamentação do consumo e o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Então, para chamar a atenção, né, que hoje nós temos dois grandes marcos, dois grandes elementos que regulam esse funcionamento de serviços mais contemporaneamente, afora tudo que já existia, né, nós temos esses dois que servem como balizadores, inclusive, para pensar questões de políticas de Estado.